Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Isso mesmo, comigo, professora Pura Moreno, e olha só, na companhia da nossa intérprete querida Clef. Tudo bem? Felicidade, né? Vamos juntos, então, vamos lá para a nossa aula 53.1. Gramática, crase parte 2. Casos em que a crase é proibida e dúvidas quanto à ocorrência da crase, correto? Vamos lá, então, vamos para a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem, ok? Muito bem, e é claro que a aula já iniciando o contexto atual com o título A Embriaguez ao Volante. Eu gostaria de fazer essa leitura com todos vocês aí, com você que está assistindo esta aula. Vamos lá, vamos juntos? O consumo de álcool, junto com a imprudência do motorista e a alta velocidade, são os principais responsáveis pelos acidentes fatais no trânsito brasileiro. Um motorista que dirige embriagado torna-se um perigo para todos os demais motoristas, para os pedestres e para si, pois seus reflexos ficam mais lentos e a imprudência mais aguda. Todo motorista embriagado sente que pode fazer tudo ao volante de um automóvel. Nestes casos, o condutor costuma dirigir em zigue-zague e jogar o carro para o acostamento ou até atravessar para outra pista, momento que ocorre a maioria dos acidentes fatais. Dirigir sob efeito de álcool é crime e tem punição para o motorista, assim como substâncias entorpecentes, como a maconha, a cocaína e o crack, também podem alterar o comportamento de um motorista e causar sérios acidentes. E é crime e tem punição para o motorista. O álcool sempre foi objeto de consumo nas civilizações antigas. Os mais antigos documentos da civilização egípcia descrevem o uso do vinho e da cerveja. O vinho entre os egípcios era bebido em honra à deusa Ísis. A embriaguez, no entanto, era tolerada apenas quando decorrente de celebrações religiosas, onde era considerada normal ou mesmo estimulada. Na Babilônia, 500 anos antes de Cristo, a cerveja era oferta aos deuses. Nas culturas da Mesopotâmia, as bebidas alcoólicas existiam com certeza no final do segundo milênio antes de Cristo. Aos poucos, a cerveja à base de cereais foi substituída por fermentados à base de tâmaras. O álcool é a droga mais tolerada no Brasil atualmente. Os jovens hoje têm mais acesso ao álcool que há 10 anos atrás, e isso é um perigo. O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, regula o uso de álcool no trânsito brasileiro. Mais conhecido como CTB, essa lei estabelece em seu artigo 276 um índice de álcool tolerável, taxa aí de alcoolemia, no organismo dos motoristas no Brasil, prevendo que o motorista não reúne mais condições para dirigir com segurança, a partir de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. O CTB também prevê multa para o motorista embriagado, além de existir a possibilidade de ser processado criminalmente. O crime de embriaguez ao volante está previsto no artigo 306 do CTB. Além do crime, o motorista comete também uma infração administrativa, previsto no artigo 165 do CTB, como multa, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão do direito de dirigir, entre outros. O álcool e trânsito
é uma mistura perigosa que causa a morte de milhões, de milhares de pessoas todo ano no Brasil, destruindo várias famílias. Ok? Olha só, vamos iniciar aí a nossa aula sobre gramática e aí vamos tratar da crase, né? Parte 2, como você aí faça a utilização na sua produção textual, quando, né, você deve usar ou não usar a crase. Vamos entender a crase, né? Crase aí vem do grego, né? Crasis. Crasis. E aí nós vamos ver essa questão aí da fusão, né? Crasis aí quer dizer mistura, mescla, fusão, né? Fusão aí, a junção, né, de duas vogais idênticas. E aí como é que nasceu essa crase, né? Foi através dessa fusão, A mais o A aqui, ó, tá? Então, vou à igreja, porque esse A acraseado, ok? Nós temos aí um artigo A mais aí essa vogal A mais o artigo A acraseado. Então, não existe A com crase. Pode haver esse A com o acento grave, que é este aqui, ok? Então tá, vamos lá. Existem exceções para o uso da crase? O que você acha? Sim ou não? Então, nós vamos aqui ver quando não usar a crase, beleza? Então, vamos lá. Primeira regra, casos proibidos de crase. Então, vamos entender. No primeiro caso, não se usa crase, é proibido antes de palavra masculinas, né? Aqui o exemplo bem claro. Refiro-me a aluno que não faz o exercício. Refiro-me a aluno. Aluno, né? Nós estamos aí diante de uma palavra masculina. A regra diz que é proibido usar a crase. Gostou de andar a pé e a cavalo? A mesma coisa, né? Não podemos aí usar a crase, beleza? Muito bem. Então, proibido aí, né, diante de palavra masculina. Segundo caso, antes de palavras no plural. A mais plural. Vou a festas de vários jovens. Então, aqui nesse caso, antes, né, de palavras no plural. Então, festas está no plural. Então, nesse caso, não podemos usar a crase. Refiro-me a mulheres mais maduras. A mesma coisa. Palavra no plural, não se usa a crase. Vamos lá para o caso 1. Antes de palavra masculina, refiro-me ao aluno, proibido de usar crase, né? A gente já viu ali, e gosto de andar a pé. Ok. Revisando o caso 2, antes de palavra no plural. Vou à festa. Refiro-me a mulheres. Ok. Caso 3. Antes de pronomes em geral. Tá? Qualquer pronome não se usa aí, tá? A crase. Refiro-me a toda mulher que mora aqui. Então, antes de pronome não se usa a crase. Segunda, letra B, daí ainda pertencente ao terceiro caso em relação aí antes de pronome. Se for antes de pronome relativo, que e cuja, quem e cuja, por exemplo, esses dois casos específicos, diga tudo a quem lhe falou isso. Então, especificamente, este A não vai ser acraseado. Tá? Por quê? Porque está diante de um pronome relativo. C. Quando também estiver diante de pronome de tratamento, não se utiliza a crase. Informei a Vossa Excelência tudo ontem. Tá? Caso ainda sobre antes de pronome, letra D. Antes do pronome do caso reto. Falei a ela tudo sobre você. Não temos aqui a presença da crase.
E antes de pronome oblíquo, diga a mim que pensa sobre isso. Beleza? Então, olha só, nós temos 5, né, casos aí específicos que é proibido o uso da crase antes de pronome, tá? Aí, indefinido, relativo, quem e cuja, de tratamento e casos retos, né? Pronome do caso reto e pronome oblíquos, ok? Muito bem, vamos lá. Atenção! Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento. Atenção! Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento. Olha só, vamos aqui. Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Então, temos aqui um pronome, né, pessoal. Então, não tem aí a presença da crase. Entreguei a todos os documentos necessários, tá? Então, mesma coisa aqui, nós temos essa expressão todos, não vamos usar a crase. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Não tem crase, né? Diante aí de pronome de tratamento. Vossa Senhoria, ele aguarde alguns minutos. Peço a Vossa Senhoria que aguarde alguns minutos. Também não temos aí a presença da crase. E mostrei a você nossas propostas de trabalho. Não temos aí a presença aí da crase diante aí de pronome, né? Tá? Pronomes e expressões de tratamento, ok? Vamos juntos. Olha só, tem uma dica aqui para você. Aos poucos casos, né? Os poucos casos em que ocorre aí crase diante de pronomes, pode ser identificado pelos seguintes métodos, né? Então, aqui uma exceção para essa regra. Quando você for utilizar, vamos fazer o método da troca. Troque a palavra feminina por uma masculina. Caso na nova construção surgir a forma ao, aí sim você pode utilizar a crase. Ok? Muito bem. Vamos ao exemplo. Refiro-me à mesma pessoa. Refiro-me ao mesmo indivíduo, né? Trocou, deu certo, belezinha? Então, tem crase. Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor ou ao senhora. Ao senhor. Peça à própria Cláudia para sair mais cedo. Peça ao próprio Cláudio para sair mais cedo. E aqui nós temos, né, duas exceções para senhor e senhora, né? Que aí nós vamos usar as formas senhora, senhorita e dona, tá? Para esse exemplo em que a gente utilizou aí na segunda estrutura. Informei o ocorrido à senhora. Vamos aqui para os poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes, né? Que eles podem ser identificados aí pelo método da troca também. Nós vamos trocar pela palavra feminina, tá? Por uma masculina. Refiro-me à mesma pessoa. E aí a troca foi ao, né? Fazendo a troca fica, refiro-me ao mesmo indivíduo. Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor. Peça à própria Cláudia para sair mais cedo. Peça ao próprio Cláudio para sair mais cedo, tá? Então, aí o método é fazer a troca da palavra feminina por uma masculina. Caso 4. Antes do verbo no infinitivo. Ficou a haver navios na festa, tá? Não vamos usar a crase. O verbo ver no infinitivo, segunda conjugação. Não temos aqui a presença da crase. Promoção a partir de hoje, né? Então, os verbos no infinitivo, não vamos usar a crase. Caso 5. Antes de artigo indefinidos. Olha só. Então, vamos aqui dois exemplos com artigo definido, uma e um. Cheguei a uma festa boa.
não se usa crase. Obedeci a um policial estranho, não usamos crase. Beleza? Então, antes de verbo no infinitivo e antes de artigo indefinido, não se utiliza crase. Caso 6. Entre palavras iguais, não se usa crase. Ficou face a face com o ladrão. Dia a dia, ele sempre estuda. Ok? Então, entre palavras iguais, não se utiliza crase. Caso 7. Após preposições, né? Ou após preposição. Exemplo 1. Vou para a casa de Maria. É nossa preposição aqui no primeiro exemplo. Segundo exemplo. Não ficarei após as 18 horas na festa, tá? Então, antes aí de preposição, não se utiliza a crase, é proibido. Caso 8, em objetos diretos, que completam verbo sem preposição. Comprei a casa da minha sogra, né? Nosso verbo aqui, comprei o quê? O nosso verbo transitivo direto. Precisou de um complemento? Sim, o complemento a casa, o objeto direto. Nesse caso, a não pode ter crase, ok? Segundo exemplo, quero a boneca da minha tia. Então, não se utiliza crase diante de objeto aí diretos, tá? Aqui. Caso 9, após o advérbio daqui ou ideia de futuro. Daqui a 1 hora eu chegarei, tá? Daqui a 1 hora eu chegarei. Vamos levar em consideração o exemplo 2. Daqui a 2 horas nós nos encontraremos. Tá? Aqui ficou faltando. Daqui a 2 horas nós nos encontraremos. Então, no caso 8 e caso 9, também não se utiliza aí a crase. Beleza? No caso 10, antes do sujeito, né? Disseram tudo às meninas. Qual é o nosso sujeito da oração? Disseram tudo a quem? Às meninas. Então, esse as aqui, não, esse a não é acraseado. Chegou a encomenda, né? Então, nós vamos aqui, antes do nosso sujeito, não vamos usar aí crase, ok? Regra 10, antes do sujeito, não se utiliza crase, beleza? Vamos aí mais um pouquinho. Dúvida quanto à ocorrência da crase? Então, vamos lá, para fixar. Casos proibidos. 1. Antes de substantivo masculino, não se usa crase. E aí nós vamos recordar. Andar a pé. Dinheiro a rodo. Então, esse a aqui, nada de usar com a crase, beleza? Exceção. Essa regra tem uma exceção. Quando se subentende, né? Que aí é a moda de, a maneira de, faculdade, aí, universidade, ou empresa ou companhia. Aí sim você vai utilizar a crase, tá? Essa é a exceção para esta regra. Concedeu privilégio à Ford, né? Aí nós estamos aí numa exceção, né? Ford, a marca. Vestiu-se a Pierre Cardin. A mesma coisa. Nessas exceções, aí sim você utiliza a crase, né? Diante aí de casos proibidos aí de usar a crase antes de substantivo masculino. E antes de artigo, tá? E aí nós vamos ver, antes do artigo indefinido, uma. E dos pronomes que não admitem artigo. E o artigo é específico, tá? O artigo A. Daí pronomes pessoais, indefinidos, demonstrativos e relativos. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, tá? Para deixar para você aí como estudo. Não me submeto a uma exigência dessas. Não me submeto a
uma exigência dessa. Temos aqui o pronome definido, ó, como a regra diz, não se utiliza aí a crase. A mim, né? Também, a ela, a si e a vossa excelência, né? Na nenhuma parte, a cada uma, a qualquer hora, a uma hora qualquer, a ninguém, a nada, a essa hora, a quem respeito, a cuja autoridade admiro. Então, teve dúvida na sua produção, corre na regra para você aí verificar se você está fazendo o uso correto, né, aí da crase. E aqui, casos proibidos de utilizar a crase, tá bom? Antes do verbo, condições de combinar, né, aprender a ler. Olha só. Bem, vou colocar até uma carinha feia aqui. Não usar aí, tá, a crase de jeito nenhum antes do verbo. 2 exemplos básicos aqui, ó. Combinar, condições a combinar. Aqui o nosso verbo, não temos a crase. Aprender a ler, verbo ler, não tem crase antes de jeito nenhum. Proibido, tá? E antes de numerais, também. Por exemplo, se você for escrever de 12 a 20, entre os números, os numerais 12 e 20, não vamos utilizar a crase. De 1990 a 2008, não se faz uso da crase. De 15 a 20 deste mês, não temos aí a utilização da crase, tá? Então, não se usa a crase antes do verbo e antes de numerais, ok? Olha só, exceção, sim. Vamos usar a crase, exceto para horários, tá? E como é isso? Quando estiver nessa situação, o ônibus sairá às 14 horas. Somente esta exceção. Beleza? E entre substantivos idênticos, tá? Proibido, cara a cara, gota a gota, de parte a parte. Também é proibido quando está aí sozinho antes de palavra no plural. E aí, olha só, obras. Então, este a obras, não pode ter crase. Pessoas ilustres, a pessoas ilustres. Conclusões favoráveis, a conclusões favoráveis. Este a não tem crase devido à regra que proíbe, né? E é claro, antes, né, das expressões dos termos Nossa Senhora e nomes de santas, tá? Não vamos utilizar aí a crase, beleza? Apelava a Nossa Senhora e a Santa Clara. Então, já o termo em destaque que proíbe o uso da crase e qualquer outro nome de santa aí não podemos utilizar a crase. Beleza? E aí, mais um pouquinho. Agora, após, né, as preposições. Antes, após, com, conforme, contra, desde, durante, entre, mediante, para, perante, sobre e segundo. Tá? Vamos aqui. Após as aulas, né? Então, se nós temos a regra dizendo que é proibido, então vamos fazer uso, tá? Então, a gente trouxe aqui um exemplo, não foi de todas, né, as preposições, mas algumas aí para você ter opções aí para observar melhor essa regra, tá? Após as aulas, antes a evidência, conforme a ocasião, contra a maré, desde a véspera, durante a palestra, entre as palmeiras, mediante a força, para a paz, perante a sociedade, sob a jurisprudência, sobre a questão, segundo a lei. Então, lembrou? Após a preposição, não se utiliza aí a crase, ok? Vamos adiante só. Antes da palavra casa, quando se refere ao próprio lar, tá? Vamos ver no exemplo.
voltara a casa, pois esquecera o cartão. Voltara a casa. Nesse caso, é o próprio lar, né? Tá? Então, não temos aí a crase. Antes da palavra terra, quando se opõe a bordo. Assim que desembarcaram, desceram a terra. Assim que desembarcaram, desceram a terra. Quando antes do feminino, se subentende o artigo indefinido uma. Encontrava-se presa a terrível melancolia. Subentende-se, encontrava-se presa a uma terrível melancolia. Também é proibido antes de lugares que não admitem o artigo a. Fui a Brasília, né? Fui a Belém, fui a Recife, fui a Paris e a Roma. Ok? Proibido. Chegou o nosso momento de interatividade. Olha lá. Vamos juntos, então, um pouquinho conversar sobre o que é proibido da regra. E eu vou liberar para você a interatividade. E aí você vai com calma responder. Vamos lá exercitar. Em meio aí a tantas exceções, a crase não é utilizada diante de pronomes. E aí os pronomes que não aceitam a crase, os pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, de tratamento, indefinidos e relativos. Diante disso, qual alternativa está incorreta? Letra A. Comunicarei a Vossa Alteza a sua decisão. B. Solicitei a ela que tivesse calma, pois tudo daria certo. C. Você vai sair a esta hora? D. Dê comida a qualquer um que tenha fome. E. Agradeça a Deus a quem pertence tudo que sou e tenho. E aí, aluno, terceirão mediação. Vamos lá? Exercitando. Qual o X da questão? Qual alternativa está incorreta? A, B, C, D ou E? E é claro que você gabaritou, e eu tenho certeza que eu já ouvi esse, oba, acertei, né? 6.000 exclamativas aí. Letra A, o gabarito da questão. Comunicarei a, né, Vossa Alteza, né? Olha só, em meio a tantas exceções, a crase não é utilizada diante de pronome, né? Aí, pessoal, demonstrativo, de tratamento, indefinido e relativo. Na letra A, nós estamos com o nosso gabarito, ok? E aí, e é claro que nesta final, né, da nossa aula, nós estamos aqui deixando, né, para você a critério de uma paródia. Você pode estar fazendo uso, e aí a gente deixa como sugestão, tá? Dentro dessa atividade, música da crase, você pode construir o ritmo que você gosta, né, a música que você gosta, e aí você vai colocando os conceitos, né, dos casos que nós vimos durante aí esta aula, casos proibidos de utilizar aí a crase, tá bom? Então, bons estudos, boa produção, e aí pode estar enviando aí a sua produção da paródia, né? Você tem já aí com o professor seu presencial, pode pegar o nosso endereço da rede, está encaminhando que nós vamos aqui ficar felizes, né? Eu, professora Márcia, vamos aguardar aí essas paródias com muita expectativa. Valeu? Então, terceirão, fica aí para vocês, né? Essa sugestão, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar e vai produzir altas paródias. Valeu? Muito bem, então, até a próxima.